Olá, no Em Pauta de hoje nós recebemos o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manuel Botelho, acompanhado da presidente Beth Chedid e do vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos, líder do governo na casa. Secretário, a pasta de mobilidade urbana ela foi criada nesta administração. Gostaria que o senhor explicasse um pouco qual a importância dessa pasta para Bragança Paulista e quais as atribuições exatamente. Bom dia, presidente Beth, bom dia, vereador Paulo Mário, nosso líder. A pasta de mobilidade ela foi constituída e criada pelo prefeito, Dr. Jesus, né, tendo como objetivo principal você adequar as condições da cidade à lei federal de mobilidade, né, porque ela está em voga desde 2012, quer dizer, municípios com mais de 20 mil habitantes, necessariamente eles têm que introduzir o plano diretor de mobilidade urbana, né? Até para fazer jus a verbas federais para a infraestrutura de mobilidade. Presidente, vereador Paulo, acho que a Câmara também ela sempre ouve muito a respeito das cobranças sobre a acessibilidade, sobre a mobilidade na cidade. Afinal de contas, as cidades se tornaram antigas, as ruas estreitas e o número de veículos cada vez maior. Então, como que a Câmara também contribui com a pasta de mobilidade? A senhora poderia explicar um pouco? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Botelho. Uma honra tê-lo aqui na Câmara Municipal, meu colega Paulo Mário. É importante a pasta da mobilidade urbana, essa secretaria ser criada pelo prefeito Jesus. Hoje, o deslocamento de pessoas e cargas é um problema para os municípios, principalmente Bragança, que ele é passagem, né? É um município onde as pessoas passam para ir para outras cidades, as cargas também. E o secretário já entrou na pasta, já enfrentando um grande problema, que foi o decreto expedido pelo prefeito Jesus, que tirou os caminhões. E o secretário tem uma experiência grande já, trabalhou na Artesp, e o nosso prefeito, sabiamente, foi buscá-lo para resolver esses problemas. A mobilidade, hoje, ela tem que ser tratada com muito carinho, porque é o bem-estar das pessoas, é o bem-estar do município. As pessoas hoje gastam grande parte do seu dia no trânsito. As grandes capitais têm problemas sérios e nós caminhamos aí para 200 mil habitantes. Nós precisamos pensar lá na frente. E o secretário vem pensando nisso. Tanto é que mandou alguns projetos aqui para a Câmara. Nós votamos o convênio que fizemos com o Detran, um convênio importante, porque traz os recursos para o município para gastar no trânsito. E eu acho que a preocupação da Câmara Municipal é fazer com que a população se prepare para o progresso, se prepare também para um aumento no número de veículos e também para um trajeto, né, de ruas e avenidas que venham, ao longo dos anos, atender toda a mobilidade e todo o trânsito das interligações com as outras cidades do nosso entorno. Então, acho que estamos atentos aí, dando respaldo à Secretaria de Mobilidade Urbana para que façam o melhor trabalho possível. Com relação, boa tarde a todos, presidente Beth, secretário Botelho, mobilidade, a própria palavra já diz, né? Mexe com todo mundo que se move, tudo que move dentro da nossa cidade. Quer dizer, resumindo, um tremendo de um abacaxi, que ele sabe e aprendeu a descascar através das suas atividades anteriores. Nós temos aí um grande desafio pela frente, que não só o que a Beth já colocou, mas sim vencendo a outorga da empresa de ônibus, em janeiro de 2019, que mexe com o transporte coletivo de toda a cidade. É um desafio muito grande que o secretário terá que participar e agilizar e fazer, concretizar. Bragança tem várias reclamações com relação à empresa. O prefeito Jesus exigiu da empresa, junto com o secretário, a atualização dos veículos, que agora está com a frota dentro do contrato.
Mas tem desafio de novas linhas, desafio da população que quer que se coloque aqui uma outra empresa. Tem o desafio dos clandestinos trabalhando na nossa cidade, não só na área de mototáxi, como também de vans, que já começou. Nós precisamos segurar isso é um problema que nós não podemos deixar crescente. Afinal de contas, na cidade vizinha aqui, de Perdões, nós tivemos assassinato de taxista, exatamente porque denunciou as vans que estavam. Nós temos que segurar isso aqui no nosso município, até eu uso o programa para conversar isso com o secretário, publicamente, porque existe essa preocupação aqui interna da Câmara. E mais ainda, é o plano de mobilidade que está sendo feito. Eu participei da apresentação do plano, aí envolve tantas coisas, inclusive o futuro da nossa cidade. É um plano apresentado por uma pessoa muito competente, uma empresa que aparentemente é muito boa, fez uma bela apresentação, embora tenha sido corrida, porque houve a participação do Ministério Público impedindo que o plano continuasse, e quando ganhou-se na Justiça a autorização para continuidade, não se dilatou os prazos. Então, por isso, essa correria toda, mas participamos e, a respeito do plano, eu peço que o próprio secretário fale, embora tenha participado da audiência, mas ele fala com muito mais conhecimento e interesse em cima desse plano. Então, gostaria realmente que o senhor detalhasse o que é o plano de mobilidade, né? Ele faz um diagnóstico, né, da cidade, quais são os problemas e as soluções. Então, qual a previsão desse plano? O que já foi apresentado para a população? Tivemos audiências públicas referentes a esse tema. Então, o que Bragança pode esperar para a mobilidade? Ok. Bom, eu entendo Bragança, ela vive um momento muito adequado, né, e muito propício para o que vem sendo realizado em termos de plano, a própria contratação do plano diretor de mobilidade urbana, conjugado também com uma revisão do plano diretor da cidade. Então, primeiramente, vamos esclarecer, o plano de mobilidade urbana, ele é uma necessidade e uma obrigatoriedade imposta por lei federal para municípios com mais de 20 mil habitantes, né? O nosso plano, ele foi contratado utilizando-se recursos de convênio com a Caixa Econômica Federal e verbas parlamentares, tá? Ele foi contratado ainda em agosto de 2016 pela gestão anterior, que simplesmente realizou a licitação e, em termos de trabalho prático, pouco foi feito. Nós assumimos em janeiro de 2017, então, com uma licitação já realizada e uma empresa já contratada, né? Nós tínhamos que definir o escopo de trabalho daquilo que foi contratado, né? E que não foi contratado na integralidade de um plano, muito embora o escopo é bastante abrangente, é bom, mas ele não representa a totalidade da necessidade para estabelecimento de um bom plano diretor de mobilidade urbana. Por quê? Porque ele cobriu os aspectos de transporte de carga, de transporte coletivo e sistema cicloviário da cidade, né? Com o advento agora da revisão do plano diretor, o plano de mobilidade também tem que estabelecer diretrizes para o sistema viário da cidade futuro, pensando sempre num horizonte futuro de 20 anos, né? E se complementar tudo aquilo que foi feito. Daquilo que foi contratado, já foi realizado primeiro uma fase de diagnóstico, foi apresentado em audiência pública, ou seja, onde se faz todo o levantamento e pesquisas da necessidade da cidade para as 3 modalidades contratadas, do transporte de carga, o transporte coletivo e o sistema cicloviário. Então, o diagnóstico é mostrar claramente aquilo que existe na cidade hoje, sem maquiagem. Se a realidade do município é essa em termos de acessibilidade e de atendimento público em relação ao transporte coletivo, isso precisa ser mostrado. Por quê? Porque após a fase de diagnóstico, nós vamos entrar então nas políticas que poderão ser implantadas para se atingir um
propósito. E qual é o propósito? O propósito é ter uma cidade acolhedora em termos de acessibilidade, é ter um sistema de transporte coletivo que seja privilegiado. Você tem que, pela lei federal até, privilegiar primeiro o pedestre em qualquer interação de trânsito e de viário. A figura principal a ser preservada é o pedestre, depois é o deficiente, depois é o usuário de ciclovias, quer dizer, sempre do menor, do mais fraco para o mais forte, né? Privilegiar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. As pessoas precisam se habituar a deixar o carro na garagem. Isso é bom para a saúde, isso é bom para o trânsito, isso é bom para a cidade. E oferecer condições também de acessibilidade. É claro que nós temos uma cidade que cresceu ao longo do tempo sem esse planejamento, e hoje a gente tem uma realidade francamente apresentada no diagnóstico que não favorece o caminhar a pé, a acessibilidade, a preservação da pessoa com mobilidade reduzida. E o que se pretende a partir do plano é que a cidade crie condições para que essas ocorrências de hoje não ocorram no futuro. E à medida da disponibilidade, da necessidade, ou seja, da disponibilidade orçamentária, você vai criando condições de melhorar o que hoje existe, né? O plano de mobilidade ele já entrou na fase propositiva. Nós fizemos a apresentação em audiência pública para esses 3 sistemas. Eu estou trabalhando no último mês exatamente na revisão analítica daquilo que foi apresentado e levantado pela Urba, enfatizando o que o vereador Paulo Mário colocou. A Urba é uma empresa que se constitui com a experiência de muitos acadêmicos da Unicamp e da USP. No aspecto do transporte coletivo, nós tivemos o trabalho da professora Carmen Lúcia, que é uma mulher que entende muito de transporte coletivo. Então, todas as pesquisas foram executadas para se chegar a um diagnóstico do que hoje é o sistema de transporte coletivo da cidade. E é um sistema que, bem disse o Mário mesmo, ele já está há 20 anos implantado, e em 20 anos as coisas se modificam sobremaneira. Aquelas linhas que estica, puxa uma seção aqui, olha, agora tem um bairro lá, pega a mesma linha e estica para lá, e você já prejudica o que estava aqui, o usuário. Quer dizer, isso acontece naturalmente e na prática, né? E é difícil a gente lidar com isso, porque o usuário ele está pagando pelo transporte. O nosso transporte coletivo também é bom enfatizar e ficar bem claro, ele não tem nenhuma forma de subsídio da prefeitura. O próprio sistema se paga. E a gente atravessa um momento econômico inadequado, muito desemprego, baixa atividade industrial, muito trabalho informal. Isso tudo reflete também no serviço de transporte. E a empresa, ela convive com a queda de demanda, como ela não tem subsídio, é isso que financia, levou até o estado de frota inadequado que nós encontramos, também por muita falta de fiscalização. Os últimos 10 anos eles não foram efetivamente fiscalizados. Com uma fiscalização mais efetiva, nós conseguimos trazer a empresa para a cláusula contratual de idade média da frota. Ainda não é o ideal, mas é o contratual. Então, está sendo respondida essa questão. E o plano de mobilidade, quando analisa toda a questão do transporte coletivo, ele também vai propor uma modificação que vai ser muito profunda em termos de operacionalização do sistema. A gente pretende, sim, criar faixas exclusivas de ônibus para privilegiar o transporte coletivo. Isso cria condições operacionais mais adequadas para a empresa. Uma condição operacional leva a um baixo custo, né? Uma operação com um custo inferior. Esse custo inferior entra numa planilha de preço que permite você repassar esse benefício à tarifa. Nós temos que
ter uma distribuição de linhas e horários mais adequado, porque a cidade cresceu, não digo desordenadamente, mas sem os cuidados necessários para que esse crescimento viesse acompanhado de toda a necessidade de infraestrutura, de trânsito, de viário e de transporte coletivo. É uma coisa que a gente tem praticado muito nessa gestão, nas reuniões de comitê de planejamento que aprova empreendimentos, a gente tem debatido essas questões. Então, queremos crescimento? Queremos sim. Queremos investimento na cidade? Queremos sim. Mas queremos isso de forma planejada e ordenada, para você não ter no futuro regiões desassistidas daquilo que o município tem que oferecer. A cidade cresce, mas tem que levar com esse crescimento o viário adequado, a segurança de trânsito adequado, o transporte coletivo adequado. E isso tem que ser feito na raiz. Quando você licencia e você aprova um empreendimento, isso já tem que estar embarcado. Você tem que trazer esse debate. O plano de mobilidade, ele traz essas informações e ele planeja a cidade do futuro. A gente tem uma série de empreendimentos em gestação ou em análise, e isso tem que ser considerado para o futuro em termos exatamente dessa infraestrutura de viário, de transporte coletivo, e ele abraça, sim, todas essas questões. E qual vai ser o prazo da entrega do plano que vem aqui para a Câmara Municipal? Quando que esse plano teria que vir para cá e ser votado para os vereadores? Bom, o prazo legal, ele não é colocado assim, olha, você tem 60 dias, 90 dias, não. Foi realizada essa audiência pública, dessa audiência pública a empresa colocou tudo aquilo que ela identificou no diagnóstico e nas pesquisas que fez e para aquilo que se pretende. Então, envolve-se um debate amplo de poder absorver tudo aquilo que foi colocado. Em que sentido? Bom, no transporte coletivo a gente tem um contrato que vence em janeiro de 2019. Então, necessariamente, esse ano a gente tem que tratar, e estamos tratando sim, de uma concorrência pública, de um edital para lançar ao mercado, e se os ventos soprarem a meu favor, até junho eu quero estar com isso no Tribunal de Contas. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que fazer audiência pública com a população, a gente tem que submeter à Câmara, à Casa de Leis, para viabilizar um edital e uma concorrência que, ao mesmo tempo, incorpore questões tecnológicas que tem que ser incorporada, que é GPS, para poder você ter a operação assistida diariamente, fiscalizada, você tem que ter a bilhetagem eletrônica que funcione, que ofereça um benefício para o usuário e, ao mesmo tempo, traga uma demanda maior para a empresa. Você tem que ter condições adequadas de frota, enfim, uma distribuição mais adequada de linhas, a gente tem que ter um plano objetivo para a região central da cidade, que não comporta ter veículo padrão grande, tem que ter veículo menor, enfim. Tudo isso tem que ser tratado e o plano de mobilidade ele tem que dar diretriz para essas condições. Agora, apresentar uma diretriz inadequada que não pode ser executada, não adianta também. A gente quer tudo melhor, mas o melhor tem que ser economicamente viável. Né? Se pudesse ter um ótimo serviço de transporte coletivo, com ônibus com ar-condicionado e tarifa zero, melhor dos mundos. Não é possível. Então, a gente tem que colocar para discussão no mercado aquilo que é possível, aquilo que traga atratividade para a iniciativa privada investir e se comprometer. E aí sim, você tem uma condição regulatória adequada, um contrato adequado e exigir que se execute aquilo que está contratado. Então, além disso que eu estou falando só do transporte coletivo, tem outras condições no plano de mobilidade que também afetam profundamente a cidade. Por exemplo, uso e ocupação de solo, plano de urbanismo, código de obras.
tudo isso tem questões afetas à mobilidade. Em que sentido? No sentido de que se você quer no futuro ter uma cidade com uma acessibilidade universal adequada, significa então construir ruas, viários, desenvolver viários com inclinações mais adequadas, você não ter morro. Isso representa o quê? Representa você definir no Código de Urbanismo da cidade que a rampa e a inclinação máxima da rua vai ter X graus, né? E isso também lembrando que a gente tem uma lei federal que já disciplina isso. E você tem que ficar naquela, né, no meio termo do bom senso, né? E isso afeta condições até de expansão e desenvolvimento da cidade. Mas é uma questão que tem que estar posta, que tem que ser debatida. Se isso fosse realizado 50 anos atrás, talvez a gente não tivesse tantas inclinações. Então a gente tem que definir também a questão do passeio, da calçada, né? Hoje, a calçada é entendida como uma extensão da via pública. Então, quando se fala em fazer uma rua nova, um viário novo, você já tem que incorporar nesse projeto a calçada. E a calçada ela tem que atender às questões da mobilidade da lei federal. Então, você vai definir se a calçada vai ter para aquele logradouro, para aquela localidade, 2,5 metros de calçada, 1,5 metro, 1,80 m, mas todas elas têm que atender às questões de acessibilidade universal. Inclinação, largura, acesso, rampa, elevação de faixas, a transposição de pedestre, enfim, tudo isso está previsto no plano de mobilidade. Então, precisa ser debatido. Como eu disse anteriormente, nós estamos num momento propício porque também estamos tratando da revisão do plano diretor. E eu tenho, não foi nem por uma questão da promotoria. A promotoria, quando suspendeu os trabalhos e solicitou a suspensão dos trabalhos do plano de mobilidade, colocou que deveria primeiro ser feita a revisão do plano diretor, para depois o plano de mobilidade. Então, houve um equívoco nesse sentido. O plano de mobilidade ele tem que ser primeiro desenhado, porque ele vai estabelecer diretrizes para o plano diretor, né? Então, tudo bem, esse bonde já foi colocado no trilho e nós estamos fazendo o que precisa ser feito, e da forma legal, e da forma planejada, e da forma que seja articulada todas as secretarias e que todos tenham um objetivo comum, que é prover a cidade de uma política pública adequada para tudo isso que nós estamos falando aqui. Secretário, um outro tema que também sempre vem à tona nas sessões, nas tribunas, nas manifestações dos vereadores, respeito das obras que estão sendo realizadas na Praça 9 de Julho. Acredito que, né, o senhor possa também explicar um pouco qual o objetivo da obra, o que vai ser feito ali, como vai ficar para a cidade futuramente. Bom, a obra na Praça 9 de Julho também é um projeto antigo da cidade, é um projeto que eu entendo como fundamental e necessário para o sistema de trânsito e o viário da cidade. Por quê? Porque o nosso principal corredor de trânsito é a Avenida Dom Pedro, a Avenida dos Imigrantes. Por quê? Porque ele é eixo de ligação norte-sul da cidade, e ele é uma via de passagem, como a presidente Beth colocou. Pela sua localização geográfica, Bragança sofre com o trânsito flutuante, é aquele que entra e sai da cidade. Passa pela cidade para chegar no Circuito das Águas, Itatiba, Morungaba, Amparo, né? Nós somos rota de passagem. Nós tínhamos um agravante muito pior, era ser uma rota de passagem de fuga de pedágio nos veículos pesados, nos caminhões. E enfrentamos, né, com todo o apoio do prefeito, doutor Jesus, nós implantamos a restrição de caminhões, colhemos uma melhora significativa no trânsito, ainda não total. Sabíamos que isso, no primeiro momento, produziria um efeito bastante bom, e depois você teria um processo de acomodação, né,
e que talvez as pessoas já não enxergam mais esse benefício, que eu estimo em torno de 10 minutos de ganho de trânsito para uma cidade do porte de Bragança, com uma ligação norte-sul de 12 quilômetros, é tudo. 10 minutos você reduziu pela metade o tempo de viagem. Mas, enfim, qualquer modificação de trânsito no sistema viário, no sistema de mobilidade, ele requer investimento. A cidade precisa ter dinheiro para investir, para poder criar aquelas condições que não existem, né? É um viário novo, é uma abertura nova, é um túnel, um viaduto. Isso é investimento inevitável. É uma pasta que precisa. Qualquer pasta que dependa de infraestrutura requer investimento. E a cidade hoje está fazendo esse investimento graças a convênios que o nosso deputado Edmir Chedid conseguiu resgatar para a cidade, convênios que estavam perdidos por inépcia da gestão anterior e assim, convênios e recursos prioritários, necessários para a cidade. O resgate desse convênio permite que você implante projetos como esse da Praça 9 de Julho, que não é uma solução única. Nós temos para esse corredor Dom Pedro Imigrantes, o projeto que está sendo executado da praça, e também todo o viário da Imigrantes, que é produto da contrapartida do shopping, que também inicia obras agora, dia 2 de abril. Foi uma análise conjunta que a gente teve muito trabalho em termos de definir projetos e custos também, um TAC muito mal assinado pela gestão anterior, conduzido pela gestão anterior e com a promotoria e com os administradores do shopping, que no meu entendimento ficou meio bate-alisa. Você faz um monte de coisa e gasta X. Esse X não dá para fazer esse monte de coisa. E aí a gente vai ter que, em projeto, tentar acomodar toda essa situação. Conseguimos, depois de muita discussão de projeto, vai e volta, chegar num termo final, e essas obras iniciam em conjunto com a obra da Praça 9 de Julho. O que a Praça 9 de Julho vai afetar no viário? Primeiro, nós vamos criar condições de ter uma via rápida pela Avenida dos Imigrantes, né? A Avenida dos Imigrantes hoje ela ali não, em frente ao Banco Itaú, tem que contornar toda a praça para poder continuar ali em frente a seccional aqui em direção à Zona Norte. Ela vai ser acomodada do lado esquerdo da Praça 9 de Julho. Então, ali vai ser duas mãos sentido Lago do Taboão e duas mãos sentido Zona Norte. Vamos eliminar aquela rotatória, aquela pequena rotatória, ali na descida da Arthur Siqueira e a chegada da Alfeu Grimelo com a praça, porque aquela rotatória é totalmente inadequada para todo o VDM, todo o tráfego que tem naquela localidade. É uma rotatória pequena, curta, com muitas chegadas, e aí é o caos nos horários de pico, todo mundo bem conhece, que é ali que trava. Eliminando a rotatória e criando uma via rápida, você está desafogando, aquilo vai andar mais livremente. A praça será totalmente reurbanizada com a criação de um bulevar, que eu entendo vai criar um ambiente muito mais favorável para os comerciantes do entorno. Nós vamos ampliar o oferecimento de vagas públicas ali, de estacionamento. Aquela via em frente aos comércios, ela continua existindo ali. Vai ter ônibus, vai passar ônibus ali, enfim. Porém, ela é uma via mais local. Aquele tráfego de passagem, ele vai estar nessa via rápida. É inevitável que essas modificações ocorram na cidade, para a cidade avançar e resolver os seus problemas efetivamente de trânsito. E quando você faz qualquer alteração no sistema viário, você vai produzir algum desconforto para algumas pessoas, que também, num prazo aí de 4 semanas, 5 semanas, já se acomodam com a nova condição. E para a Avenida de Imigrantes, partindo ali da 9 de Julho,
todas as outras rotatórias também serão semaforizadas. A rotatória do Fórum, a rotatória aqui da Câmara, a rotatória principal Gargalo, que é essa rotatória grande aqui na estrada para Socorro, ela vai ser alterada geometricamente. Nós vamos ter uma via, uma alça de ligação direto com a Capitão Barduino, segregando o tráfego que vai para a Zona Norte daquele que vai em direção ao Circuito das Águas, vai ser semaforizada. Enfim, é um conjunto de projetos que estão sendo implantados e que vem lá desde a 9 de julho até aqui na rotatória do TASC, que seguramente vai produzir um ganho de tempo de viagem, um tempo de percurso, e vai criar condições, esse corredor, para que no futuro que eu digo de curtíssimo prazo, que é para 2019, a gente começar a tratar do sistema cicloviário da cidade. Para isso a gente precisa ter um trânsito disciplinado, ordenado e que permita segregar, né, o coletivo do individual e do sistema cicloviário. Então, resumindo, nós percebemos que temos bastante coisa acontecendo na cidade, bastante movimentação. Então, agora passo a palavra também para o encerramento, as considerações dos nossos vereadores, dos nossos participantes. Se você me permite, eu queria fazer 2 perguntas ao secretário. Primeiro, secretário, eu venho pela Imigrantes, passo em frente à seccional, passo em frente ao trenzinho e quero ir para São Paulo, ok? Que trajeto eu faço? É o primeiro. Segundo, eu quero ir para a Rua Teixeira. Que trajeto eu faço? Eu quero sair da Rua Teixeira e ir para pegar Imigrantes para ir para a Zona Norte. Que trajeto eu faço? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo na rua. Bom, então vamos lá. Você, no trajeto, você na Avenida dos Imigrantes, sentido Fernão Dias, não muda nada. Você vai continuar pela Imigrantes, vai passar em frente à seccional, você não vai ter mais o gargalo da rotatória, você está encaixado numa via rápida e vai destino a Fernão Dias, com mais rapidez. Se você está nesse mesmo trajeto, mas quer atingir o hospital ou Santa Helena, você vai ter a Alfeu Grimelo no sentido único. Nós vamos fazer ali um binário, Alfeu Grimelo, sentido Santa Helena, e a Rua Teixeira, que é a rua de trás, sentido Lago do Taboão. Então, se você quer o Santa Helena, você vai direto ao Alfeu Grimelo, né? Se você quer a Rua Teixeira, você vai ao Alfeu Grimelo até aquele posto de gasolina novo, entra à sua direita e pega a Rua Teixeira, voltando para o lago. Deixa eu fazer um complemento. Eu venho na Rua Teixeira, então, e quero ir para São Paulo. Eu vou ter que cruzar quem está indo para o lago, é isto? Sim, é isso. Você vai pegar a Rua Teixeira, ela vai ficar sempre no sentido Santa Helena para o centro da cidade. Então, você vai pegar a Rua Teixeira, vai descer Arthur Siqueira, nós vamos ter os dispositivos de acomodação, uma vez que não temos mais a rotatória, e você vai encaixar nessa via rápida, que é a Imigrantes, que agora passa por ali, e vai cair dentro da Imigrantes e vai para São Paulo. Então, vamos para uma segunda. Agora, eu quero pegar Imigrantes, eu venho pela Rua Teixeira, quero pegar Imigrantes sentido Zona Norte. Como é que eu faço? Essa é a pergunta do desconforto, mas vamos respondê-la. Assim, hoje você descer na Rua Teixeira, Arthur Siqueira, você tem a rotatória ali para fazer esse movimento, pegar a Imigrantes sentido Zona Norte, né? Contagens que realizamos em horário de pico, de cada 100 veículos, naquela rotatória, nesse ponto, 7 fazem essa conversão à esquerda. Então, para esses 7, vai ter um desconforto. Qual é o desconforto? Você vai ter que sair da Rua Teixeira, pegar, encaixar, cair na Dom Pedro, vir até a rotatória do Habibs, fazer a rotatória do Habibs e retornar sentido Zona Norte. Eu sempre falo isso, que nós estamos passando de uma cidade pequena para média e para grande com uma rapidez. Então, aquele conforto de você parar na porta da padaria, de você parar na porta da farmácia para comprar as coisas, isso está acabando, né? Você vai para São Paulo, você errou uma ponte na Marginal,
está escrito próxima 2 quilômetros. Você não vai chamar o Dória para reclamar para o Dória que teve que andar mais 2 quilômetros. Então, as pessoas têm que entender que na nossa cidade vai ter que andar 200, 300 metros a mais para fazer um trajeto que vai ser mais rápido. O que você ganha em tempo, você talvez perca em distância, mas é fundamental para que as coisas fluam com maior facilidade. Esta é a intenção que acredito que o secretário está fazendo tudo isso e o prefeito também. Sem dúvida, como eu tinha dito, Paulo, qualquer alteração no trânsito, ela provoca um desconforto inicial. Talvez provoque um conforto muito grande, porque vai atender uma parcela muito maior da população, que hoje perde 15, 12, 10 minutos naquela rotatória para fazer a transposição. Ontem, no fim de tarde, eu saí do Paço em torno de 6h30, foi no horário daquela grande chuva, né? E por conta dessas obras, nós tivemos que mudar o ponto de ônibus para a Rua Tupi, porque não dá para conviver ali com obras, pedestres, o ponto de ônibus, quer dizer, nós tínhamos que mudar. É uma necessidade decorrente da obra. E mudamos para a Rua Tupi. O local ali da Rua Tupi é adequado? Olha, não é totalmente adequado. Sabemos que ali com uma chuva forte tem um problema de alagamento. Pedimos para o secretário Anizinho que se limpe a boca de lobo, que veja o que possa fazer para diminuir essa ansiedade que cria na gente, que com uma chuva já fica apavorado. E ontem aconteceu exatamente isso. 6 horas da tarde, estava no Paço, caiu aquela chuva que Deus mandou. Eu já pensei no ponto de ônibus. Falei, vai dar problema. Saí de lá às 6h30, desci até o ponto para ver qual era a condição. Graças a Deus a chuva foi... Mas acho que a limpeza que o Anizinho fez já produziu efeito, não chegou a empoçar a água. Ou seja, deu para abrigar as pessoas, né, da forma adequada. Merecem mais, mas o que dá para ser feito foi aquilo. E o único local que a gente tem para acomodar aquele ponto de ônibus é na Rua Tupi. Nós não temos, não dá para usar a rua de trás, não dá para usar a rua do lado, não dá para levar para o lago, porque, gente, ali passam 30 linhas de ônibus. E se você não oferece condição operacional adequada para a empresa que opera o transporte coletivo, você cria problemas maiores, porque daí é ônibus que atrasa, é ônibus que não passa, ele não consegue fazer a curva, enfim, tem N problemas. E por essa única razão é que nós tiramos o ponto ali da maquininha ali do trem, levamos para a Rua Tupi, estamos atentos sim, não queremos oferecer esse desconforto de forma alguma, mas temos que rezar para a chuva não ser muita e não empoçar tanta água assim. Tá? E adiante, né? Então, voltando, quer dizer, é um desconforto causado por um progresso, porque em 90 dias nós vamos ter uma condição muito mais adequada e essas pessoas que hoje estão sendo afetadas vão ter um tempo de viagem diminuído no transporte coletivo, vão ter menos trânsito na cidade, o trânsito causa aborrecimentos, além de ser um fator improdutivo, queima-se combustível, polui-se ambiente, enfim. Tudo isso está acontecendo porque o prefeito nos dá toda a condição e exige muito nesse sentido, e é isso mesmo, ele tem que exigir. Por quê? Porque a administração oferece condições de que os projetos sejam executados. Nós temos um prefeito que cobra muito, nós temos um deputado muito atuante, que traz recursos para a cidade, e trazer recursos para a cidade, eles têm que ser aplicados, eles têm que virar benefício para a população. E a Praça 9 de Julho, eu tenho plena convicção que, além de atrelar uma condição urbanística apropriada e bacana para a cidade, também vai oferecer condição de tráfego e viabilização de outras condições no transporte coletivo, no transporte cicloviário, que começam com essa semente plantada com essa obra da 9 de Julho.
Então, em relação à chuva, secretário, os vereadores também, o tempo começa a ficar preto, o céu começa a ficar preto, a gente já começa também a ficar temendo pelos lugares de alagamento, pelos transtornos que os municípios passam. Em relação ainda à Praça 9 de Julho, queria dizer que houve também uma grande preocupação da Secretaria e do Prefeito Jesus, o vereador Paulo Mário também testemunha disso, com a preservação, né, do monumento histórico, saber o que aquela praça representa para a cidade, a Revolução Constitucionalista, e também em relação à preocupação ambiental, com o replantio, né, das árvores. É lógico que não existe o progresso chega, ele causa alguns transtornos, mas isso tem que ser superado, porque nós precisamos também pensar na cidade, né, daqui a alguns anos. E nós temos certeza que na sua pasta, com o seu comando, vai haver sempre um planejamento sistêmico, e a mobilidade urbana vai ser tratada de uma forma séria, preservando a sustentabilidade que o município precisa ter, e também atendendo ao plano de mobilidade nacional, priorizando sempre o transporte coletivo acima do transporte individual. Eu acho que esse é o caminho dos municípios que pretendem ter um progresso sustentável, e eu tenho certeza que Bragança Paulista, na sua pasta, caminha para isso, e a Câmara Municipal está aqui a seu dispor para dar essa força e sustentar suas ações. Eu queria só cutucar você mais uma coisa. Eu vou fazer a pergunta e vou responder, você me corrige se eu estou errado. Você vem de São Paulo e você quer ir para José Domingues, que é a rua que sobe para a praça, saindo da Praça 9 de Julho, ou ir para José Gomes da Rocha Leal, vai ter aquela rua que só vai passar um veículo para a pessoa fazer esse acesso? Vai ter sim, Paulo, vai ter sim. Ali é uma via local. Hoje é uma via que acomoda estacionamento, não é isso? E 2 faixas de rolagem. Você vai ter 1,5 faixa de rolagem, mais estacionamento e uma ampliação de calçada. Mas a rua não vai ser fechada. A rua vai continuar lá, vai passar ônibus, vai quem quiser acessar, ir na padaria, pode ir por ali. Agora, até quem vai se conduzir, por exemplo, ao Jardim São José, a região do Hospital Universitário, vai ter que passar por essa rua, contornar a praça, ela vai estar semaforizada, e no semáforo pegar a esquerda para subir Arthur Siqueira. Ok, então, essa pergunta que estão questionando a gente na rua direto, né? E eu queria só responder a Jaque, uma pergunta que ela fez para você, e você deu uma de político, ele enrolou, ela não respondeu. O plano diretor e o código de mobilidade urbana, eu acredito que esteja na Câmara até o final desse ano. Seguramente. Vão estar. O que eu procurei responder é porque eu não tenho assim um prazo imediato, mas seguramente nós estamos retomando aquela comissão que o prefeito constituiu para fazer a revisão do plano diretor. Nós tivemos a primeira reunião, porque o plano diretor também foi embargado, também cassamos a liminar e retomamos o trabalho a semana passada. E eu estou nessa primeira pauta, eu já pedi para o presidente, que é o nosso secretário de planejamento, Marcelo, que eu quero um espaço para poder colocar para essa comissão tudo que foi apresentado na audiência propositiva do plano de mobilidade. E a partir disso a gente começa a tratar essas diretrizes dentro do plano diretor. E tendo essa anuência da comissão do plano diretor, aí a partir daí eu submeto o plano diretor de mobilidade para essa Casa de Leis aqui. Ok, então, já dizendo um até breve, né? Eu acho que todas as pessoas que assistiram ou estão assistindo a essa conversa
podem notar e ter a certeza que Bragança está em boas mãos com o secretário Botelho. Mobilidade realmente vai começar a existir na essência da palavra aqui na nossa cidade. Obrigado pelo convite a vocês, estarei sempre à disposição. Então, agradeço novamente a participação dos vereadores, Beth Chedid, sempre conosco, vereador Paulo Mário, líder de governo na casa, e também ao secretário Botelho. Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dúvidas sanadas aqui do vereador Paulo Mário. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo Em Pauta.